Olá pessoal, então hoje vamos iniciar falando das neoplasias, que são doenças, né, ou alterações que ocorrem nos animais, levando a aparecimento, né, dos tumores, né, ou também da doença chamada de câncer, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses conceitos aí. Então o primeiro, o conceito de neoplasia, o Rudolf Virchow, que foi em 1863, né, o chamado pai da patologia, ele escreveu que se quisermos encontrar alguém que nos diga em realidade o que são as neoplasias, não creio que encontraríamos um só homem sobre a Terra capaz de dizê-lo. Então ele viu que era um assunto bastante complexo e até hoje tem divergências em relação a conceitos, em relação a tratamento e várias outras situações, né? Então, se a gente quiser de uma forma mais básica, né, entender o que é a neoplasia, é uma célula, né, que se rebela contra o sistema. Basicamente isso, uma célula, né, que vai se rebelar contra o sistema, vai se proliferar ali também, né, gerando um grupo de células que se rebelam aí contra o sistema. Então vamos ver o conceito lá, neoplasia. O que é o conceito de neoplasia? Neoplasia é um aumento de volume tecidual, um crescimento descontrolado, né? Com crescimento descontrolado, então o organismo não consegue controlar esse crescimento, parar, né? Ele não para, como a gente está vendo aí, mesmo que retirado o estímulo, né? Então esse é um conceito, né, dado por Willis em 1967, né? Agora já mais recentemente. E a gente tem que ter em mente dois conceitos aqui. Um que é o conceito da neoplasia e um que é o conceito de neoplasma. Embora muitos clínicos e patologistas também às vezes não têm esse conceito aí de neoplasma. Mas vamos lá, então neoplasia é um processo patológico que resulta no desenvolvimento de um neoplasma, uma neoformação. Então, ou seja, todo processo que desencadeia a formação de um tumor é chamado de neoplasia. Já neoplasma é o crescimento anormal, incontrolado e progressivo de um tecido, mediante proliferação celular. Também é chamado de tumor, né? Então, podemos usar como conceito aí como sinônimo, né, o tumor, né? A gente vai ver depois que nem todo tumor é uma neoplasia, mas então neoplasia é o processo em si de formação e neoplasma é a massa, né? Tudo que a gente vê lá a gente tem que chamar de neoplasma, né? E tumor, então nem todo neoplasma é um tumor, mas nem todo tumor é um neoplasma. A gente já viu que, por exemplo, no edema tem aumento de volume, no processo inflamatório também eu posso ter um aumento de volume e que também eu posso chamar de tumor, né? Qualquer aumento de volume eu posso chamar de tumor. Porque até porque eu não sei, né? Uma hiperplasia localizada eu posso chamar também, né, de um tumor naquele local, embora eu não sei se ainda é um neoplasma ou não. Então tem que tomar cuidado aí nesse conceito, embora muitos usam como sinônimo para neoplasma o tumor, tá? E o que é o câncer? O câncer é a doença em si, com todos os sinais clínicos, todas as alterações que a gente vai ver no animal, né? E até outros sistemas que não é aquele de origem do tumor, então é considerado câncer, né? É a doença em si causada por uma neoplasia ou um neoplasma, tá? Neoplasia que é o crescimento. Então, para entender um pouquinho, né, como a gente falou que é uma célula que se rebela contra o sistema, a gente tem que entender um pouquinho do ciclo celular. O ciclo celular tem fatores que vão estimular essa célula a entrar em mitose e fatores que vão inibir essa célula a entrar em mitose, né? Então, que vão frear, né, principalmente se tiver alterações no DNA dessa célula, então vão parar essa alteração, tá? Essa multiplicação. Então a célula, né, entra lá no ciclo, então toda célula capaz de realizar mitose é uma célula potencial de desenvolver um tumor, né? Algumas células, vamos dizer, quando para, né, sai da fase, né, vai para a fase G0, que eles falam, que onde não perde o seu potencial mitótico, né, ou entra na fase pós-mitótica, aí é mais difícil de desenvolver tumor nessa fase, né? Raramente a gente vai ter tumores, por exemplo, cardiomiócitos, neurônios, né? Eles vão ter tumores de neurônios e de cardiomiócitos, mas lá durante o desenvolvimento embrionário, ainda onde ela não perdeu esse potencial mitótico, tá?
mas a gente vai falar mais sobre isso logo à frente. Então a gente vai ver quais são, tem 3 grupos de genes aí que basicamente regulam a proliferação celular ou o aparecimento de tumores de uma forma geral. Então os oncogenes, né, são genes virais que estão presentes aí nos retrovírus, eles fazem a regulação da proliferação e da maturação celular, são basicamente aí 100 oncogenes já descritos, né? Então um deles aqui, ó, o vírus da mielocitomatose, ele tem um oncogene, e aí eles usam essa sigla, né? São 3 letras para esses oncogenes, e quando ele é viral é chamado de V, né? V com as 3 letras, então esse aqui no caso é o VMIC, e quando é celular o CMYC, né? As células também possuem esses oncogenes ou genes muito parecidos a esses oncogenes. E o que eles codificam? Codificam as chamadas oncoproteínas, né? E alguns autores já chamam, em vez de proto-oncogenes, de oncogêneses, né? Por quê? Porque eles têm alteração na expressão e na estrutura genética aí da célula, né? Então, quando esse retrovírus ele acaba se instalando na célula, né? No DNA da célula, como a gente está vendo aqui, então ele acaba alterando todo o genoma celular. Então tem um promotor aqui que vai desencadear, né, vamos dizer assim, a leitura do gene celular para a produção de proteínas, né, como vocês já devem ter visto lá. E aí quando esse retrovírus aqui, né, que tem várias estruturas, aí eles acaba se inserindo, né, vamos dizer assim, no DNA da célula, vai acontecer a leitura desse oncogene viral, né? Normalmente é depois do promotor, né? E aí vai ter a leitura do oncogene e também do gene celular, né? Do gene da célula. Ele pode ativar de outras formas, né? Através de inserção, então, através da leitura, não necessitando o promotor, mas a leitura do oncogene também alterando esse oncogene celular, né? De outra forma, ou o gene do vírus atuando sobre o gene promotor lá da célula, né? Então tem várias formas desses oncogenes aqui atuarem nesse processo, tá? Então, eles podem ser classificados como fatores de crescimento, receptores de fatores de crescimento, transdutores de sinais intracelulares, proteínas nucleares reguladores e ciclinas, né? Então, todos basicamente vão atuar aí no crescimento celular, tá? O outro grupo aí são os genes supressores tumorais, né? Então eles são freios, né? O pessoal chama da replicação celular. Eles são os anti-oncogenes. Aqueles eram os proto-oncogenes, esses são os anti-oncogenes. Eles fazem a checagem do DNA entre as fases G1 e S, e o principal deles é a proteína P53, né? O gene que codifica a proteína P53, essa proteína aí faz essa checagem do DNA e repara o DNA quando ocorrem poucos erros e permite que a célula entre em mitose, né? Se houverem muitos erros ou uma lesão no DNA muito extensa, o que vai acontecer? Essa proteína P53, né, induz a célula a entrar em apoptose. Então é um dos mecanismos aí em que a célula entra em apoptose. O outro são os genes reguladores da apoptose, né? Então, tumores linfóides, né? A gente tem são desencadeados por esses grupos de genes aí. Então, já tem uma família de genes, né? Chamada de BCLX, onde a BCL2 aí é o principal. O que acontece? Ele induz a persistência dessas células, ele impede que essas células entrem em apoptose, formando massas, né? Então, e quanto mais tempo essa célula fica viva, ela adquire mais mutação e aumenta a sua malignidade, né? No caso aí das células que estão persistentes. Então, por exemplo, os linfomas, né? Os linfócitos são células que têm um período de vida curto, e a partir do momento que eles ficam, né, que essas células sobrevivem, ficam mais tempo, aí acabam adquirindo essas mutações e adquirindo perda de função e alterações aí que acabam levando aí ao aparecimento dos tumores, ok? E a perpetuação desses tumores, obviamente. Então, podem ser o que vai desencadear um tumor? Fatores físicos, químicos e biológicos agregado a esses fatores genéticos, né? A gente falou aqui
de vírus e falou também de alterações genéticas que levam a mutações somáticas na célula, desregulando normalmente o processo de apoptose, né? Ou ativando o processo de proliferação da célula. Então, através dessa ativação desses oncogenes ou inativação de genes supressores, né, da apoptose. E aí essas células começam a ter uma expressão anômala de certos genes, perdem a sua função reguladora, desencadeando aí o processo da neoplasia, de formação da neoplasia, tá? Que a gente vai falar um pouco depois. Então vejam lá, são vários fatores que vão atuar alterando o DNA, que podem ser mutações pontuais, translocações ou amplificações de genes, levando à transformação da célula em maligna, perdendo a sua regulação da proliferação celular, regulação da diferenciação celular e até a integridade cromossomal. Então esse processo, que é desde lá do contato do agente com a célula, né, ou a alteração que ocorre na célula inicial lá, sem alteração morfológica, até a formação da alteração morfológica da célula, com consequente o processo de formação do tumor, né, e proliferação desse tumor, é chamada de carcinogênese. E ela é dividida em algumas fases que a gente vai ver a seguir. Então, a primeira é a fase de iniciação, onde ocorre a interação entre o causador da lesão e o DNA celular, né? Pode ser um vírus ou radiação solar, vários outros que a gente viu ali que podem estar presentes. Então, essa lesão é fixada após a replicação do DNA e a divisão celular. E esse genoma alterado, ele está alterado, mas não está expresso. Então, o fenótipo da célula é normal ainda nesse processo de iniciação, ok? Já num segundo momento tem a promoção, onde ocorre a expressão da alteração ocorrida na iniciação devido a uma ação direta que estimula a proliferação, a ação indireta, desculpem, né, que estimula a proliferação celular, então vai estimular a proliferação celular e as células com esse fenótipo alterado, ou a gente vai ter já células morfologicamente diferentes das normais ou uma lesão tumoral chamada de benigna nesse primeiro processo aí de promoção, tá? Normalmente são um pequeno número de células, às vezes até indetectável clinicamente, tá? E o terceiro é a progressão. Então a gente vai ter uma neoplasia expressa histologicamente, coletei o tecido, vou ver que aquelas células não estão normais ali, instabilidade do genoma das células, né? Elevada taxa de proliferação dessas células lá naquele tecido, naquela região, alterações bioquímicas no tecido e nas células e alta capacidade invasiva e metastática dessas células aí. Então já está se estabelecendo aí os primeiros sinais aí do câncer, né, vamos dizer assim, e da neoplasia, a presença da neoplasia naquele animal. E a quarta manifestação, onde a neoplasia aí tem a sua manifestação clínica, né? E já o aparecimento de metástases nesses casos aí, nesse tecido, né? No organismo do animal, desculpem, né? Então, metástases em outros tecidos em que não aquele de origem da neoplasia. Então vamos falar um pouquinho aqui da carcinogênese, né? Onde tem agentes físicos, químicos e biológicos vão atuar sobre a célula, causando dano do DNA. Se tiver reparo, volta ao normal. Se não tiver o reparo, vai ocorrer a morte celular e a apoptose, né? Nesse processo. Tá? E aí, oncogenes, genes supressores, indutores de apoptose, ou sistema de reparo do DNA, né? Quando falha isso, a gente vai ter mutações somáticas que vão expressar proteínas alteradas e perder produtos reguladores, né? Então a gente já tem uma alteração meio que bioquímica da célula, aumenta a proliferação celular e tem diminuição de morte das células neoplásicas, né? Então perdeu a apoptose, necrose também não vai ocorrer, ou só se ocorrer por outro fator ali, como a gente vai ver mais a seguida. A gente vai ter novas mutações e isso vai dar origem, né, à heterogeneidade das células. Então a gente vai ter aqui, ó, como a gente está vendo aqui embaixo, células diferentes. Não só diferentes morfologicamente, bioquimicamente, e as funções dessas células aí são diferentes. A gente já vai chegar nesse processo aí. E aqui já está estabelecido o câncer. Veja lá, começou na iniciação, promoção, progressão e manifestação. Aqui se estabeleceu a doença, o câncer como um todo. Então, o que a gente vê aqui? Ó, um tecido mais ou menos normal, ocorreu a proliferação de células, depois a gente tem o crescimento, né, dessas células aqui, ó, em direção aos outros tecidos, formação ali de camada córnea, né, aqui de novo, né, já tem perda, já tem alterações do crescimento e
tá ali, ó, ocorre uma alteração maior, né, com tecido onde a gente tem algum grupo de células ali alterados, né, só tem um pouquinho de queratina aqui, o resto, a maioria aqui é o processo, né, já do câncer estabelecido aí com infiltração e até às vezes metástase para outros tecidos, tá? Então vejam lá, a gente tem uma célula normal, a transformação que ocorre de acordo com um carcinógeno, né, que é o que vai induzir a carcinogênese. Então, uma célula neoplásica única, a partir de 30 replicações, né, a gente vai ter um tumor indetectável clinicamente, e aqui já tem 1 grama, né, 1 grama, desculpem, né, 1 bilhão de células, né, então vejam aqui que é bastante célula a partir de 30 replicações. E depois mais 10 replicações de todos isso, a gente já tem 1 quilo, né, de células, 1 quilograma de células, 1 trilhão de células, né? Então é uma carga tumoral letal, né, que o pessoal diz que vai levar à morte desse animal, certo? Então vai levar esse animal à morte, tá? Então o que acontece? Poucas células, né, vão se proliferar e outras vão morrer em decorrência de um dano genético letal. Então isso não ocorre muito rápido, embora essas replicações, vocês sabem que no máximo em 8 horas aí uma célula pode se dividir em 2, né? Mas o que acontecer? A maioria dessas células se perde no meio do caminho, então por isso que esse processo é tão rápido, né? Por isso, na maioria das vezes, né, vamos dizer assim, demora mais tempo aí para o tumor chegar nesse estado aí e morrer, e matar o animal, né? E matar o animal nessa um estágio mais avançado, ok? Então essa é a chave do tratamento quimioterápico, pegar as células que estão em replicação, né? Então quanto mais rápido a replicação aí, mais vai surtir efeito aí esse processo. E quanto mais no início pegar, mais células vão estar nesse quesito aí de replicação, ok? Tá? Então, o crescimento tumoral vai depender de alguns fatores. A taxa de mitose de células individuais, né? Então, quantas células vão estar em mitose, porque algumas param no meio do caminho, como a gente falou. Proporção das células que estão nesse processo de replicação e taxa de morte ou diferenciação pós-mitótica dessas células. Então, como eu disse, algumas morrem, algumas se diferenciam e perdem e param de fazer mitose, né? Então, por isso que isso demora mais aí para chegar nesse tamanho, ok? Então vamos falar um pouquinho da cinética do crescimento e da diferenciação. Então o aumento do tamanho tumoral depende da taxa de mitose, proporção de células que estão em replicação, né? Ou seja, a fração das células que está em crescimento, a taxa de células que morrem ou se diferenciam no estágio pós-mitótico, então depende tudo desse processo. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. Então a taxa de mitose nos tecidos normais, por exemplo, o intestino é muito maior do que em outros tecidos, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. E tecidos inflamados também, a gente vai ter uma alta taxa de mitose lá para tentar recuperar aquele processo. Às vezes é muito maior do que a maioria das neoplasias, é 10 vezes maior lá o intestino, um tecido inflamado, do que a maioria das neoplasias, né? Então veja, nem por isso lá tem um controle, né, onde não ocorre, né, um processo, a formação da neoplasia, mas aqui a gente perdeu esse controle. Então, exemplo aqui, ó, TVT e histiocytomas, né, tem um alto índice mitótico, né? Então, por esse motivo, em um determinado momento, às vezes tem até uma regressão espontânea, né? Porque não tem suprimento sanguíneo e outros fatores lá que vão acabar desencadeando aí essa regressão, tá? Ok? Principalmente o TVT. Proporção das células que estão em replicação. No início é bastante alta, depois diminui. Por quê? Diminui o suprimento sanguíneo, falta de nutrientes, falta de indicadores, como por exemplo fatores de crescimento aí para que essas células continuem na sua replicação, tá? Então esse é um fator também importante. A taxa de células que morrem ou se diferenciam em estágio pós-mitótico. 10% só sobrevivem após a mitose com perda da integridade genética, né? Então veja, de 100 células, só 10 vão sobreviver depois que elas sofreram aquela mutação mais agressiva, né? E o final, a taxa de crescimento é a taxa de replicação versus a taxa de morte celular. Então, a taxa de células que está se replicando versus a taxa de células que está morrendo, né? Lá no meio do tumor, certo? Então, isso é um fator importante aí, né? Para a gente entender um pouquinho melhor isso, está aqui, ó, né? Então, a célula, né, entra em mitose, algumas, mas outras saem, né? Então, umas morrem, né? Então, o maligno ele tem mais mitose e maior efeito dos quimioterápicos, obviamente, né?
E a gente vai ter as células diferenciadas aí, umas células que estão no pool de replicação, então que elas sempre entram na replicação. Então, ó, uma menor parte fica nesse pool e uma maior parte são as células já diferenciadas que vão parar, né, sair desse potencial mitótico ali, tá? Parar de sofrer a mitose, ok? Então, a transformação maligna, a progressão e heterogeneidade tumoral depende de alguns fatores aí, né? O que é a transformação maligna? Quando essa célula tem um fenótipo de célula maligna também, tá? E a progressão tumoral é a aquisição das características malignas para a célula que são nocivas ao hospedeiro, né? No caso, ao paciente que tem aquele tumor, tá? Então, essa é importante, essa progressão tumoral, a gente já vai entender depois ali como é que ocorre, né? Então, quanto maior o tumor, maior o número de células, maior eu vou ter células aí que adquirem essas características, né? Por isso o tratamento precoce é muito importante. A heterogeneidade tumoral também, né, leva às alterações letais, né, e alterações que conferem maiores vantagens no crescimento tumoral. A gente vai ver ali que algumas células adquirem algumas características para burlar, né, o sistema imune e outros sistemas de defesa e até os quimioterápicos, né, o que dificulta aí o tratamento, vamos dizer assim, né. Então aqui temos o Charles Darwin, ele começou a estudar, né, o Dictyostelium, né, a ameba social, trabalhando aí com um processo, né, de onde essa ameba, quando tinha bastante alimento, essas amebas ela ficava em forma individual. Quando tinha escassez, elas se juntavam num conjunto de células onde cada uma desenvolvia uma função, né, para otimizar esse alimento. Então, no tumor ocorre também isso, né? Um processo de progressão e heterogeneidade, onde tem a competição entre as células neoplásicas, né, que é chamado de microcosmos da evolução, né, onde estudo com essa ameba, o Dictyostelium, foi um modelo, né? Então, na biologia dos tumores, a gente tem essa heterogeneidade tumoral, né, que é o microcosmos da evolução. Porque a gente tem o que aqui, ó? Células pouco antigênicas, células invasivas, células metastáticas, né, que vão cada uma desenvolver aí o seu papel, né? Então essa aqui foge do sistema imune, essa outra célula invasiva, ela tem poder de invadir os outros tecidos e essa outra célula metastática, né, vai se adaptar no outro local lá no tecido. Então, a partir do momento que ela ganha características, né, elas acaba esse tumor e essas características são ganhas a partir do momento que ele vai crescendo. Com o crescimento dele, cada célula vai ganhando a sua característica, tá? Então, célula normal, daí ocorre a transformação neoplásica, depois a expansão clonal, e aí depois dessa expansão clonal, algumas células acabam morrendo, obviamente, outras células acabam ganhando essas características e se proliferando, né? E algumas dessas células ganham mais de uma característica, né? Então, por isso o tratamento cirúrgico precoce é importante, para que a gente impeça que essas células vão ganhando características e atinjam outros tecidos ou até os tecidos adjacentes ou tecidos distantes através das metástases, né, que a gente vai fazer depois. Então, essa progressão e heterogeneidade tumoral, né, ocorre aí com as células com o passar do tempo, vai ocorrendo com o passar do tempo, tá? Então, o que é necessário para que ocorra esse processo? A angiogênese tumoral e a formação do estroma é um fator importante. Então, a estimulação de fatores angiogênicos, né, que as próprias células tumorais vão induzir, né, a formação de novos vasos, normalmente são vasos de 1 a 2 milímetros. Eles têm importância tanto no crescimento tumoral quanto metástase. Então, a partir do momento que tem vasos lá no interior, a célula fica fácil dela acessar o vaso, acessar a circulação e chegar em outros tecidos, né? O estroma, né, ele pode ser também desmoplásico ou esquirroso, né? Desmoplásico é muito semelhante ao estroma, né, que a gente vê nos outros tecidos. Esquirroso tem mais uma aberração lá com mistura de outros materiais, né, que não são só as fibras lá que estão presentes no tecido conjuntivo, né? Então, os fibroblastos estromais, normalmente, eles têm fenótipos mais semelhantes aos fenótipos fetais, né? Então, a células jovens, né? Então, pela essa indução que ocorre do fator
dos fatores celulares, né? As células induzindo essa proliferação aí. Então aqui a gente tem um tumor, ó, o colangiocarcinoma, que ocorre no fígado de um cão, né? Um tumor epitelial, né? Então ele apresenta necrose central e essa célula epitelial depende do estroma, né, para sobreviver. Então, dando uma característica aí de neoplasmas malignos, né, eles têm uma vasculatura normal, mas essa vasculatura às vezes não supre toda a necessidade dessas células e acaba tendo necrose em alguns locais desse tecido, ó, como a gente está vendo aqui. Aqui já tem áreas mais escuras, mas toda essa delimitação aqui tem uma área central de necrose que ocorre ali. Isso por quê? Porque o tecido, né, tumoral, ele às vezes tem uma perfusão inadequada, né? Por quê? Porque os vasos são tortuosos, né? Eles não têm uma capilaridade normal, né, como a gente tem nos outros tecidos. Então é diferente de um tecido normal do um tecido tumoral. Isso pode levar a isquemia em determinados locais e até a formação de trombose, né, por fatores que a gente já viu lá nos distúrbios vasculares, tá? Certo? Então, o segundo é invasão e metástase, né? Então, a célula ela pode invadir o tecido adjacente através da liberação, por exemplo, de colagenases, né, e estruturas que vão danificar o tecido conjuntivo ao redor ou alterar o tecido conjuntivo, permitindo que essa célula chegue até os tecidos adjacentes, aí rompendo a membrana basal e chegando a tecidos adjacentes, né? Isso é chamado também de reação desmoplásica, mesmo que não tenha a membrana basal, né? Os fibroblastos, eles quando estão associados aos carcinomas, têm um microambiente de interação celular entre a célula epitelial com os fibroblastos e eles liberam fatores, né, que vão fazer com que ocorra a interação entre a célula epitelial e os fibroblastos e gerando aí alteração, né, fazendo com que essa célula possa infiltrar no tecido adjacente, né? Então esse é um fator importante dessa reação desmoplásica. Então os padrões morfológicos aí de migração e invasão estão relacionados com o comportamento biológico do tumor, se são tumores epiteliais e mesenquimais, e a morfologia está relacionada com o grau de proliferação. Então pode ocorrer movimentos coletivos dessas células, então essas células se unem e se movimentam e infiltram em forma coletivamente, ou movimento individual, que aí essa célula já adquiriu uma característica mais maligna, ou pelo menos uma célula central. Então em cordões ou células redondas ou até células fusiformes, que são células que a gente acha, né, que é do estroma e na verdade são células epiteliais aí que estão levando a esse processo, né? Ok? E ocorre também a invasão vascular. Então, a partir dessa célula que perdeu a adesão vascular, ela consegue penetrar no vaso sanguíneo, migrar, penetrar no vaso sanguíneo, se evadir do sistema imune, né? E chegar até o outro tecido lá e colonizar os outros tecidos, né? Então, esse é o processo de metástase. E fazer uma angiogênese, né? Uma desmoplasia lá nesse local e estabelecer um novo foco tumoral nesse local. Então, esse aí é o processo metastático que ocorre dessa forma. Pode ser por vaso, pode ser por linfático, ou pode ser simplesmente na cavidade, ela sair de um local e se agregar a outro ponto aí na cavidade abdominal ou torácica, tá? Então aqui o mesmo esquema, né, mostrando toda uma sequência de eventos, às vezes forma até um coágulo com células tumorais lá no meio para se evadir do sistema imune e no final formar um novo foco de tumoral que é a metástase, né? Quais são as vias que ocorre essa metástase, como a gente falou antes? Então a direta pela cavidade ou superfície, então tumores do ovário, né, sai lá da superfície ovariana e vai se agregar em qualquer superfície da cavidade abdominal. Transplante de células tumorais, que é o TVT, então o tumor está na mucosa, lá na vulva da fêmea, por exemplo, e o macho lá, quando faz a cobertura, passa para o macho, ou ao contrário, né? Do macho, ele quando faz a cobertura da fêmea, essas células se implantam na mucosa da vulva e acaba, então, tendo esse transplante de célula de um animal para o outro, né? Ou quando o próprio animal se lambe para a cavidade nasal ou oral, pode acontecer também, tá? Macho ou fêmea. Por via linfática, né, os carcinomas e tumores de mama, então invadem os vasos linfáticos e via hematógena e os sarcomas, né? Então pode ocorrer também pelo sangue, né? E alguns carcinomas também pode ocorrer esse processo, tá?
Então, por via direta aqui, ó, então um tumor lá, ou da bexiga, ou do ovário, né, ele se implanta na parede abdominal e a gente vai ter esses locais aí sendo acometidos aí por esse tumor, ó. Então, tem locais onde tem mais massa tumoral, já estão coalescendo, né, já está crescendo, e tem locais com nódulos maiores e menores, né. Pelo transplante, como a gente vê aqui, ó, pênis do macho e a vulva, né, de um animal para outro, né, ou vice-versa, ou até na própria mucosa do animal, quando ele se lambe. Então, esse aqui é um caso de TVT, né, por via linfática e tumores de mama, né, ó. Então, mesmo que faz a retirada da mama ou de outro local, vem e acaba invadindo e acaba acometendo os linfonodos, né, regionais, ou às vezes até linfonodos mais distantes, né. Então, isso varia um pouquinho com esse processo aí. Então, é uma via bastante importante aí para os tumores de mama. E via hematógena, ó, então, quando dentro do coração mesmo, ou de um local para outro, acaba ocorrendo, ó, aqui dentro, a gente vê áreas mais brancas aqui na musculatura cardíaca, né? E nesse caso aqui está dentro ainda do coração, né? Mas veio de outro local, provavelmente por via hematógena aí, ok? Então, os mecanismos de disseminação do neoplasma ou do tumor vai depender das características dele, né? Se ele é benigno ou se ele é maligno, né? Então, a gente vai classificar os tumores nesses dois grandes grupos aí. Então, a diferenciação do tumor no benigno tem um alto grau de diferenciação e no maligno baixo grau de diferenciação. Essa célula ela parece mais com a célula jovem e menos com a célula bem diferenciada que desempenha a célula adulta que desempenha já a sua função, tá? Outra característica é a anaplasia, então é a diferença entre as suas células, né? No baixo grau, no benigno tem um baixo grau de anaplasia e no maligno tem um alto grau de anaplasia, né? A velocidade de crescimento, então, é lenta no neoplasma benigno, né? Porque tem uma pseudocápsula, e no maligno é mais rápido, né? Então, alguns também não têm a pseudocápsula, mas também tem um crescimento intermediário, a gente tem que cuidar disso aí. Potencial invasivo é baixo no benigno e alto no maligno. E metástase, a gente, quando classificar no benigno, nunca vai ter a metástase, e quando classificar um tumor como maligno, a gente pode ou não ter metástase, mas sempre que tiver metástase, ele vai ser considerado um tumor maligno, tá? Então, esse é importante. Às vezes não deu tempo de ocorrer, mesmo num tumor maligno, de ocorrer a metástase, tá? A gente tem outras características que vamos avaliar também. Então, a célula neoplásica ela tem que ter um dano genético não letal, que é uma mutação que pode ser causada por vários fatores químicos, vírus, radiações, hormonal, bactéria e parasitas. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, dentro do processo de carcinogênese, as causas são os químicos, né, que são moléculas deficientes em elétrons que se ligam em estruturas que são ricas em elétrons lá na célula, DNA, RNA e proteínas, né? E fazendo então o que ocorra ou tendo uma ação direta, né? São essas substâncias eletrofísicas, ou indireta, onde tem uma inativação, uma detoxificação, né? Por exemplo, lá no fígado, né? Quando no hepatócito usam, né, as monoxigenases, usam o citocromo P450 para ocorrer essa inativação, essa detoxificação, mas mesmo assim já causa ação sobre o DNA dessas células aí, ok? Então, exemplos aí, a aflatoxina, que atua no P53 lá, gerando tumores hepáticos, os asbestos, né, que é o amianto, causando carcinomas broncogênicos, e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, né, que são os combustíveis fósseis que podem, em contato com a pele, dar origem a tumores em vários locais, né, até sendo inspirados ou ingeridos no trato respiratório e digestivo, respectivamente, e também na pele, tá? Então, aqui a gente tem a samambaia, o pterídeo aquilino, que pode dar origem a tumores no trato digestório superior, os carcinomas, ou tumores hemangiomas, hemangiosarcomas, ou até carcinomas lá na bexiga, né? Então, vários tipos de tumores lá na bexiga. Então, causa dois quadros distintos aí, um mais crônico e outro um pouquinho menos crônico, né? Que é a hematura enzootica, né? Bovina, e aqui o trato dos carcinomas, né? Por samambaia aí no trato digestório superior. Então, são dois quadros distintos, mas que causados pela mesma planta, tá? Então, isso varia um pouco com a característica de cada um do animal também, né? Então, a radiação ultravioleta, ela tem
causa dímeros de piridina lá no DNA, então a UVA, UVB e UVC, né, qualquer uma delas. A melanina vai proteger essas células, né, então ela fica sobre a célula ali, ela acaba protegendo o queratinócito, mas pode ter originar então carcinoma de célula escamosa ou carcinoma basocelular. A radiação ionizante também particulada, que é dos raios-x e gama e elétrons, né, ou partículas alfa e beta, prótons e nêutrons lá, podem desencadear leucemias, tumores na tireoide, na mama, pulmão e glândulas salivares. Né? Então, um grande grupo aí, pessoas, né, que trabalham com raio-x tem que se proteger bastante, né, para não sofrer esses tumores aí, ok? Então, a gente tem aqui os melanócitos, né? Então, eles vão liberar a melanina e ela fica sobre o núcleo, né, da célula, protegendo aí da ação dos raios solares, né? Então, essa é uma ação importante aí dos melanócitos, por isso que a pele, né, com melanina aí vai ser protegida e vai ter a menos exposição aí do DNA à ação dos raios ultravioletas, né? Se a gente não tem, então, o raio ultravioleta pode agir sobre o DNA lá do núcleo, causando os carcinomas, né? Então, exemplo aqui, a formação dos carcinomas na vaca, né? Vejam que é numa região branca, né? Na mancha branca, onde não tinha proteção de melanina. Aqui na região marrom, né? A gente tem um pouco da proteção de melanina. E são tumores extremamente invasivos, ó, a gente consegue ver pérolas de queratina nele, né? Então, tem células que mimetizam a função dos queratinócitos normais, mas tem células que só se proliferam, né? E às vezes elas não sabem para onde se proliferar, então se proliferam internamente, dando origem a essas pérolas de queratina, esses nódulos aí lá no interior. Então, é um tumor invasivo, né? E maligno aí que ocorre nesse processo. O segundo aí da carcinogênese são os vírus. O vírus, então, o DNA viral, ele se insere no DNA da célula hospedeira, causando associações estáveis, muitas vezes, né, pelo ciclo reprodutivo aí do próprio vírus, né, que ele tem que se replicar, e esses genes da replicação são interrompidos ou incorporados no DNA e acabam, então, ocorrendo essa célula entrando em mitose, né, e se proliferando aí, tá? Então, o papilomavírus é um bastante importante aí, né, e a inclusão do DNA, né, ele forma clones, né, nessas células aí, clonal, né, e esse fragmento incorporado, ele normalmente codifica proteínas a E6 e a E7. A E6 ela impede o fim da divisão celular, e a E7, desculpa, impede o fim da divisão celular, e a E6 impede a eliminação das células mutantes, né? Então, gerando carcinomas lá de cérvix, né? E também na região urogenital. Então, e também na pele, obviamente, né? Então, aqui a gente tem esse quadro aí do papiloma, né, vírus, na região da pele aqui do pescoço desse animal, tem até no olho ali alguns nódulos, né, mas mais nessa região aqui, e ele é chamado de papiloma porque o tumor, né, tem a formação dessas papilas, né, quando a gente corta, então tem a formação no interior dessas papilas aí formadas por células, né, por camadas de células epiteliais. Aqui, né, então a gente vê a formação das papilas aí quando a gente retira o papiloma. Então, nos cães também vai ocorrer, né, a formação dos papilomas. Então, a célula, né, os vírus se replicam em vários locais e se espalha pelo corpo aí do animal, né? Às vezes começa numa região, numa extremidade lá, mas acaba se espalhando, formando nódulos em vários locais aí, tá? Então, o papilomavírus bovino, ele no equino, ele causa um tumor um pouco diferente, que é chamado de sarcóide. É um tumor bifásico, onde tem a proliferação tanto da célula epitelial quanto da célula mesenquimal também. Então, ele é chamado de tumor bifásico, né? Ou um tumor onde tem as duas proliferações, epitelial e mesenquimal, né? No caso, a gente vai ver que na maioria dos casos, né, com raras exceções, ou é epitelial ou é mesenquimal. E nesse caso aí a gente tem os dois componentes, tá? A carcinogênese pode ser hormonal também, né? Está relacionado ao hormônio, né? Então, progesterona, estrógeno, esses são os principais. Na célula mamária, né? Na glândula mamária ocorre isso, então tem uma ação hormonal, né? O hormônio contra o receptor, tem que ter o receptor, vai depender quanto maior o tempo de exposição a esse hormônio, maior a probabilidade de dano genético, então a castração lá no início reduz, né? Essa exposição aí. Então, esse uso de progestágenos aí também vai induzir maior
a concentração de estrógeno aumentada, vai ter uma grande quantidade de receptores de estrógeno e vai levar a uma célula, né, virar maligna ali nesse caso e induzir a tumores malignos, né, na mama, ok? Então, os tumores podem ser induzidos também por bactérias e parasitas, né? Então, o parasita aí, o Spirocerca lupi, ele causa sarcomas no esôfago, ele se incista lá na mucosa do esôfago, causando sarcomas, né? Nos cães aí, causando sarcomas lá no esôfago. E também o Helicobacter, né? Causa neoplasmas gástricos, né? Como carcinoma e linfoma. Então, ela se insere aí na mucosa, alterando lá a célula, né? Alterando agredindo, né, a mucosa e induzindo aí a formação de neoplasmas nesses locais, né? Então, depois disso, a gente tem que fazer a classificação desse tumor. Como eu já falei, a gente tem dois grandes grupos, de acordo com o comportamento biológico, os benignos e os malignos, né? E essa classificação depende também de outro fator. Um importante é a histiogênese, né? Então, qual o tipo de célula que originou esse tumor? Então, esse é importante fazer esse levantamento aí. A gente saber da onde é o tumor, né? Às vezes é difícil, tem várias metástases, mas tentar identificar qual é o próximo, qual que é o foco principal desse tumor, né? Então, e segundo o comportamento biológico, se ele é benigno ou é maligno. Como é que a gente vai ver isso? Através da presença ou não de metástase, invasão local, a taxa de crescimento desse tumor, a diferenciação dessa célula, se ele possui cápsula ou não. Então, todos esses fatores vão me ajudar a identificar aí se esse tumor é benigno ou maligno, né? A gente vai ver como é que eu classifico ele agora a seguir, tá? Então, a histiogênese, né, a neoplasia das células germinativas, né, neoplasias de células totipotenciais, que tem uma diferenciação lá trofoblástica, uma diferenciação somática, né, diferenciando-se em outros tecidos aqui. Então, a gente tem alguns tipos de tumores. Esses são mais difíceis de diagnosticar e são normalmente tumores lá de origem embrionária. Então, são os coricarcinomas e os teratomas, tá? As neoplasias de células pluripotenciais do tipo embrionário, no caso aqui o nefroblastoma, que são células que já estão um pouco diferenciadas lá no rim, mas podem originar tumores também lá durante o final do período de desenvolvimento embrionário. E neoplasias de células diferenciadas, que essas são a maioria. Então, quando é de origem epitelial lá do ectoderma, ou quando é de origem mesenquimal do mesoderma, né? Então, do ectoderma, pele, anexos e outras glândulas, e mesenquimal, tecido conjuntivo, vascular, muscular, esquelético, aí vão dar origem a essas neoplasias. Então, essa aqui é o grande grupo, esses dois grandes grupos aqui, epitelial e mesenquimal, é onde a gente vai ter, tá? Tem que tomar, tomar um cuidado, né? Porque a gente tem os carcinomas de células camosas, né? Que eles possuem, às vezes as células possuem características epiteliais fáceis aqui, ó, aqui essa citoqueratina marcando as células epiteliais, mas elas podem se transformar, né? Ter um padrão morfológico mesenquimal para facilitar o seu movimento dessas células aí. Então, às vezes, ela engana. Só pela morfologia da célula é difícil a gente dizer, ó, essa célula é uma célula epitelial e parece um fibroblasto aqui, né, alongado. Então, tem essa característica aí diferente. Então, essa célula aqui, né, ela acaba ganhando a contração da actomiosina, né, dando a ela alto potencial invasivo e metastático, então é chamado uma transição epitelial a mesenquimal, onde morfologicamente ela tem essa transição, mas as características delas bioquímicas mantêm-se, né, como citoesqueleto lá, com a presença de citoqueratina, como célula epitelial, ok? Então vamos lá, o comportamento biológico, os tumores podem ser classificados em benignos e malignos, né? Então a gente tem os dois tipos, os benignos e malignos, e tem uma variação entre eles aqui, né? Um interstício aqui que às vezes nos dificulta, tumores aqui que estão no meio do caminho, dificulta em classificar em um ou outro, né? Então, quais são os critérios para a gente classificar? Proporção de crescimento, grau de crescimento, grau padrão de crescimento, desculpe, grau de diferenciação, e a presença ou não da metástase. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um. Proporção de crescimento e tamanho. Então os benignos normalmente têm um crescimento mais lento e devido a isso os tumores normalmente são tumores pequenos, né? Se a gente pega no início. Os malignos têm um crescimento mais rápido e normalmente o tamanho é maior ou são tumores grandes, né? Mas o tamanho do tumor, ele depende também da proliferação celular versus a morte celular, como a gente viu antes lá,
tá? Ok? Então, os tumores benignos têm uma taxa de proliferação celular pequena, a morte celular é moderada e normalmente tumor pequeno. Os malignos podem ter uma proliferação celular maior, morte celular moderada, mas já vai dar origem a um tumor grande. Pode ter uma proliferação celular maior, uma morte celular menor, também originando tumor grande, ou uma alta proliferação celular, uma alta morte celular, dando origem a um tumor pequeno. Por quê? Porque ele está morrendo muita célula, a gente vai ver depois ali, não é que o tumor é pequeno, mas ele já destruiu bastante tecido e se perde, né? Perde bastante tecido tumoral e normal nesse caso aí. Então, o osteosarcoma é um tumor maligno, né? Que tem um crescimento um crescimento rápido, né? E normalmente um tumor grande aí que a gente tem que fazer a amputação aí da pata desse animal. Então tem destruição tecidual, né, bastante elevada. E já tem outros tumores aí, ó, um carcinoma, por exemplo, que não é um tumor grande, mas ele já destruiu uma grande parte do tecido, tá? Então aqui na orelha do animal e aqui na face desse felino, né? Então tem necrose tumoral, né? O tumor não é tão grande, mas tem destruição tecidual extensa, né? Então mas consideramos também um tumor maligno nesse caso aqui, tá? Então, a proporção de crescimento e o tamanho depende de vários fatores, né? Uma avaliação clínica, uma avaliação macroscópica desse tumor, a gente viu lá aquele tumor do fígado lá que tinha necrose também, então que dá para ver na macroscopia, e uma avaliação microscópica. Então esses três fatores têm que andar junto para a gente determinar a proporção de crescimento e o tamanho desse tumor. Então a avaliação clínica às vezes repetida, né? O clínico avaliar um dia, avaliar uns dias depois aí facilita isso, tá? Então, o grau de diferenciação tecidual, né? Aí esse é um grau histológico, né? Então, a gente pode ter tumores, né, que tem diferentes graus aí, né? São classificados de forma por números, por outras situações. Então, o grau histológico ele pode ser bem diferenciado ou indiferenciado. Então, bem diferenciado é quando ele remete ao aquele tecido adulto, né? Como a gente viu ali, aquele carcinoma onde tinha queratina lá no meio. Então, a célula adulta faz queratina, a gente vai ver lá no tumor também queratina. E o indiferenciado é se eu visse naquele tumor só células sem queratina nenhuma, sem nenhuma célula se diferenciando em queratina, né? Ou formando queratina lá, certo? Então é mais próximo da célula jovem, da célula que não está bem diferenciada, ok? Então a gente tem tumores bem diferenciados também, onde as células se replicam e todas parecem igual e parece bem com tecido adulto, e já no indiferenciado tem células com alterações morfológicas bem distintas, né? Algumas com características bem malignas e que não conseguem, né, não mimetizam o tecido adulto também, tá? Certo? Então a gente tem um bem diferenciado, diferenciado, pouco diferenciado e até um indiferenciado, né? Que a gente tem que analisar aí as características, várias características do tumor para classificar. Então os graus dependem aí do tipo de tumor, tá? Os carcinomas são classificados de acordo com aqueles graus ali. O carcinoma de célula escamosa principalmente, né? Então, o grau de diferenciação, ele é quanto mais ele parece com um tecido normal, a célula. Aqui a gente reconhece que é uma epiderme, né, uma pele, né, uma mucosa, então que tem células epiteliais aqui embaixo do tecido conjuntivo, então eu consigo diferenciar bem. Aqui, nesse caso, a gente não consegue diferenciar, né, se é tumores, se são células mesenquimais, epiteliais, se são células defesa, né, quais são essas células aqui, né? Então, tem bem pouco diferenciado, é uma célula um tumor indiferenciado, né? E isso ajuda, então, esses graus de diferenciação a classificar, né? Se é bem diferenciado, mais semelhante ao tecido normal, como falamos, e indiferenciado, pouco parecido com o tecido normal. Então, os benignos são mais diferenciados e os malignos são mais indiferenciados, tá? Certo? Então, quanto mais a gente pode ter tumor classificado histologicamente, ou né, na histogênese lá como maligno, mas ele ser mais indiferenciado, né? Então tem essa característica. Por quê? Porque tem outras características que vão dar malignidade a ele, ok? Então, o comportamento biológico também a gente pode analisar a morfologia do citoplasma, que é o pleomorfismo, né? O pleomorfismo, então, é como cada célula está morfologicamente, né? Uma muito diferente da outra. Tem célula grande, célula pequena, célula estrelada, célula redonda, célula fusiforme. Então, eu vou ter, isso é a característica do intenso pleomorfismo, vamos dizer assim. E tem também a morfologia do núcleo, com
pleomorfismo, características do núcleo, relação entre o núcleo e o citoplasma, se esse núcleo é hipercromático, ou seja, se a cromatina está condensada, tem grande quantidade lá de cromatina, né, núcleo pequeno, e se ocorre a presença de mitoses bizarras nesse tecido. Então, tudo isso me ajuda a caracterizar o tumor em maligno e benigno, tá? Então, característica do tumor indiferenciado, tem características citoplasmas com intenso pleomorfismo, nucleares com uma hipercromia, então muito corado, né? Pleomorfismo nuclear, também formas nucleares diferentes, mitoses atípicas, células multinucleadas presentes no tumor, pode acontecer isso, características cromossômicas como poliploidia e aneuploidia, então ausência ou vários cromossomos, né? Excesso de cromossomos ou ausência de algum grupo de cromossomos, né? Alteração nos seus cromossomos lá. E tudo isso vai dar origem morfologicamente ao que a gente vai ver como anaplasia ou uma atipia da célula, né? Então, caracterizando um tumor indiferenciado, um tumor maligno, né? Então, a gente já viu algumas características, né? Como crescimento e tamanho e a diferenciação aí, né? O benigno mais diferenciado e o maligno indiferenciado. Então, 3 características para a gente avaliar. E outro é o padrão de crescimento, que pode ser expansivo ou invasivo, né? Expansivo é quando o tumor cresce em todas as direções, às vezes apresentando uma pseudocápsula, né? Então, de forma equalitária em todas as direções, né? Então, aqui é um exemplo de um tumor expansivo, ó. Ele tem uma delimitação, a gente vê um nódulo, conseguiria retirar esse tumor, né? Vamos dizer assim, sem comprometer muito o parênquima renal aqui nesse caso, então um crescimento aí expansivo. Esse outro aqui, ó, no crânio, mas o que aconteceu, né? Uma grande massa se formou no crânio, mas ele tem destruição um pouco do tecido, né? Ósseo aqui e comprometendo aí a caixa craniana, né? Certo? Nesse caso aí, tá? Então, o padrão de crescimento invasivo tem aquelas alterações lá na membrana basal, como a gente falou, alterações, né, degradação da membrana basal e a célula chegando até os tecidos adjacentes. Como é o exemplo desse TVT aqui, ó, que está invadindo a submucosa e outros tecidos, até muscular aqui, né? Então, teve um crescimento na vulva, mas está invadindo outros tecidos. E aqui invadiu até o útero, chegando, então, tendo metástase lá nos ovários, né? Com um aumento de volume aí desculpem, aqui o rim, né, nos ovários, mas tendo também tumores aí no trato urinário, né, também chegando aí no trato urinário, né, o ovário está ali, mas chegando até no trato urinário, ok? Ou chegando na cavidade, né, também como metástase na cavidade, ou formando, né, outras áreas tumorais aí no parênquima, ó, aqui com necrose, aqui pequenos nódulos ou outros maiores, então se expandindo até esse local, né? Mesmo que seja um tumor aí pseudo-encapsulado, né, onde está bem delimitado, né, ele pode fazer metástase em outros locais aí do tecido, tá? Ok? Então, um problema, né, que a gente tem são os tumores que ocorrem no sistema nervoso. Normalmente eles não são muito bem encapsulados, não tem tecido conjuntivo lá, então qualquer tumor lá ocupa espaço, ó, esse aqui teve até uma área de necrose, então podendo levar a problemas mais graves, né? Quando ele ocupa espaço, tem sinais neurológicos nesse animal aí, compromete a função neurológica. E aqui um outro, ó, nesse tecido, onde aconteceu, né, ó, não tem a cápsula, mas a gente vê a diferença aí da coloração, né, e dessas células, desse tumor aqui, dessa neoplasia, né, modificando aí o tecido, né, certo? Então tá dentro do órgão ainda, mas prejudica aí a função do órgão, tá? Então, os critérios são a proporção de crescimento, o grau de diferenciação, o padrão de crescimento desse tumor e a presença de metástase, né, ou não, certo? Então, quando tem metástase, sempre eu vou classificar como maligno. Quando não tem, eu vou usar os outros critérios aqui para me ajudar nessa caracterização, ok? Então, a histogênese SLA epitelial e mesenquimal e o comportamento biológico, classificando ele em benigno ou maligno, analisando aquelas características, tá? Então, vamos lá, na nomenclatura, né? Os benignos aqui, o epitelial, quando é tubular, né, eu uso o prefixo adeno, quando é papilar, né, papil, né, de papiloma, e a histogênese mais o oma, né? Então, certo? Aqui o papiloma benigno, adeno
adenoma benigno, adenocarcinoma maligno, né? E o epitelial aqui, a histogênese mais carcinoma, né? E então adenocarcinoma, quando é tubular, né? E no caso do mesenquimal, tecido conjuntivo, né? Fibroma, cartilagem, condroma e a histogênese, então, mais oma, né? Então, o tipo de tecido mais o oma, tá? E aqui o mesenquimal, né? Quando aqui músculo liso, né? Leiomioma, benigno, rabdomioma, benigno também do músculo estriado, e quando é maligno, sarcoma. Então, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma. Então, esses são alguns exemplos, mas tem vários ali. Tem um arquivo lá na nossa página para vocês olharem mais essa nomenclatura de tumor. Tem exceções, né? Tumor de tal coisa, né? De células mieloproliferativas, o nome é benigno, mas o tumor é maligno, né? E o melanoma também, né? Que a gente chama, o melanoma é o maligno e o melanocitoma é o benigno. Na veterinária a gente usa essa nomenclatura aí. Tá? E na medicina humana é outra diferente. Então não dá, alguns tumores a gente não pode usar a mesma nomenclatura, tá? Então, a designação tecidual mais o oma, né? Então, tem um arranjo tecidual, papiloma, ou tubular, ou glandular, ou adenoma, né? E mesenquimal, fibroma, mioma muscular, cartilagem condroma, de vasos, angioma. Então, isso depende muito. Então, aqui o adenoma, ó, formando glândulas, né? Ou tecido glandular, ou mimetizando o tecido glandular, né? Então, tem alguns que é a designação tecidual mais carcinoma, outra carcinoma mais a designação tecidual, ou o adenocarcinoma, né, quando é tubular glandular, né, então o carcinoma de célula escamosa, ou algum outro aqui túbulo carcinoma, né, o carcinoma tubular e assim por diante. Então vai de acordo com os tumores de mama, né, tem uma nomenclatura específica para eles, tá? E os mesenquimais, designação tecidual mais sarcoma ou sarcoma mais a designação tecidual. Então, o conjuntivo, fibrosarcoma, muscular, né, o miosarcoma, o leiomiosarcoma liso, rabdomiosarcoma estriado, da cartilagem condrosarcoma, vasos pode ser o angiosarcoma, hemangiosarcoma ou linfangiosarcoma, aí depende de cada característica. Às vezes a gente está em dúvida, né? O tumor é muito indiferenciado, ó, como esse caso aqui. Mesmo aqui no maior aumento, a gente não consegue identificar muito bem essas células, né? E só vê que ao redor do vaso tem tecido conjuntivo, né? Então, por essa coloração especial aqui que foi feita para colágeno, né? Então, o colágeno corado em azul. Mas a gente vê que tem muito pouco colágeno, que pode ser o estroma. Então, pode que não seja um fibroma, pode ser uma outra célula semelhante aí, né, ou bem pouco diferenciado. Então, às vezes, a gente pode ter uma dificuldade na identificação desses processos. Então, a gente tem algumas exceções aí na nomenclatura: malignos com nome de benigno, benignos com algum nome de maligno, epônimos e tumores mistos, né, que tem os dois componentes mesenquimais e epiteliais, né? E lá tem, na página lá a gente pode discutir isso um pouco mais à frente, tá? Então, é importante também fazer a graduação e o estadiamento desse tumor. Para que isso? Para que a gente consiga conectar a parte clínica com a parte patológica, né? E que a gente consiga, como patologista, né, auxiliar o clínico e o clínico consiga nos auxiliar no diagnóstico correto dessa neoplasia. Então é importante fazer essas duas, e isso é uma ação conjunta entre o clínico e o patologista, tá? Então os dois têm que trabalhar em conjunto nisso. Então a graduação, né, do tumor ele varia com o tipo de tumor. Por exemplo, os mastocitomas são classificados em grau 1, 2 e 3, ou agora alto grau e baixo grau, uma nomenclatura nova, né, que é utilizada. Alguns outros tumores, como a graduação é baixo, intermediário ou alto, né, como a gente viu os carcinomas ali, diferenciado, pobremente diferenciado, moderadamente diferenciado ou bem diferenciado, né, então tem essa classificação aí, o carcinoma de célula escamosa. Tá? Então essa graduação é importante, a gente tem que fazer ali porque vai facilitar o clínico tomada de decisão de utilizar algum quimioterápico ou mudar o protocolo quimioterápico, o protocolo de tratamento que ele vai realizar lá, ok? E o estadiamento, esse sim deve ser feito pelo clínico, né? Porque muitas vezes o patologista não tem acesso a muitas dessas informações lá, ele como está avaliando o animal como um todo,
tem a condição de fazer esse estadiamento. Então, ele é baseado numa classificação chamada de TNM, que T é o tamanho do tumor primário, N é o envolvimento ou não de linfonodos regionais, e M é a metástase a distâncias em outros tecidos. Então, o T vai de 0 a 4, o N vai de 0 a 3 e o M de 0 a 2, tá? Então, tá aqui, ó, essa classificação, né? Então, ali em cima a gente vê o tumor de 0 a 3, o N de 0 a 3 e a metástase 0 ou 1, né? Quando ocorre em mais de um sistema, órgão ou sistema, ok? Então, isso é importante ser feito, né? Tem tabelas aí para cada um dos tumores, na clínica consegue fazer a medida desse tumor aí lá no animal, no exame do animal, ok? Então, a classificação de alguns tumores nos animais, né, com base na histogênese, a gente tem aqui, ó, então tumores, né, epiteliais, mesenquimais, do sistema hemopoético, né, como a gente viu aqui, ó, de linfócitos, a gente tem o benigno, o linfoma e o linfossarcoma, embora chamado de linfoma em pequenos animais, de linfossarcoma somente em animais de produção. No sistema nervoso também a gente tem, ó, tumores que têm o mesmo nome para benignos e malignos e tem uma subclassificação lá dentro dele, então tem que tomar cuidado com isso, né? Dos melanócitos, como a gente falou, o melanoma, o melanocitoma e o melanoma, né, que é utilizado mais recentemente, né, ou melanoma maligno, como alguns utilizam, depende da nomenclatura que é utilizada, tá? Então, seria isso por hoje, pessoal. Ficamos por aqui e até mais.